Esta é uma história real. A sequência de alguns eventos foi mudada para efeitos da narrativa. Distribuição Nova Filmes. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, Sentença de um Assassino. Versão brasileira. Centauro. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Está pronta, Marilyn? Quando você quiser, Philip. Ótimo. Por que a gente não continua de onde paramos da última vez? Ai, quer que eu use o vestido transparente de novo? O que está usando está bom. Manhattan, Nova York, primavera Ai, de fica muito aberto nas 1954. costas. Não, está bom. Você lembra onde paramos? Ai, você quer dizer o pulo que eu fiz? Exatamente. Eu preciso tirar os meus saltos? Como for mais confortável para você. Ai, eu acho que é melhor sem sapatos. Parece mais natural. Fill my heart with song and let me sing. Tudo bem. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Pare. Tudo bem, assim está bom. Vamos continuar do jeito que quiser. O mais alto que puder. Como uma criança pulando corda. Pule. O mais alto que puder, Marilyn. Dizem que a arte causa catarse. Mais alto, vamos. Uma pincelada ou um clique da máquina pode iluminar o passado ou jogá-lo embaixo do carpete. Vire para o outro lado. A minha vida virou isso. Registrar os momentos fugazes da vida de outras pessoas. Isso, tente alcançar o céu. Divirta-se. Tirol, Áustria, primavera de 1928. Mas agora um capítulo da minha própria vida deve ser aberto. Por causa dos meus filhos. Foi ideia da minha mãe na saída para a Áustria naqueles anos. Uma espécie de férias. Férias ou não, era pouco provável que algum dia eu viesse a ser o filho querido do meu pai. Eu queria amá-lo. Eu o amei. Mas estávamos em polos opostos, até mesmo muito perto um do outro. Nossas emoções reprimidas. Pai! Não! Tira essa maldita coisa fora daqui! Cuidado, não quer mostrar seu ser perante as câmeras? Philip! Me dê isso! Vamos! Me dê isso! Tudo bem, eu poso! Tudo bem. Pronto! Ei, essa câmera é cara. Eu sei, eu mesmo paguei por ela! Eu sei disso. Vamos lá, pose! Pronto! Vamos!
Vamos, vocês estão me atrasando. Vocês são muito devagar. Pai, o senhor está bem? Deixe-me tranquilo. Vamos. Você explica essa. Boa, muito bem. Demais. Demais. Eu vou pedir pra você, pode deixar. Fique tranquilo, certo? É melhor eu ir andando. O meu trem parte às 10. Até logo, mãe. Até. Certo, você pode me ajudar com isso? Aqui. Assim, Papai? isso. Eu pensei que você ficaria até a tarde. Bem, é uma viagem longa e você sabe o quanto eu odeio viajar à noite. E passar um tempo com seus pais. Ela tem os estudos para se preocupar. Ah, eu entendi. A Alemanha não foi boa o suficiente para você. Não, tudo isso é besteira. Vai embora. Se foi o que planejou, então vá. Por favor. Obrigado. Está tudo bem. Saúde. Nos veremos no Natal. Você quer? Eu aceito. Boa viagem. Por favor. Por que a faz sentir-se culpada por tentar levar a própria vida? Isso. Levar a própria vida? Mas quem paga as contas sou eu. Leve estas pílulas para o coração, caso ele precise. Obrigado. Sim, mãe. Saúde. Tome conta dele. Isso. Certifique-se de que o velho vai se comportar. E seja o espiãozinho da mamãe. O senhor sabe que não é bem assim. Estou feliz que o senhor e Philip estejam juntos durante esse tempo. Só espero que saibam aproveitar. Suas relações precisam ser mais cultivadas. Sim, mãe. Não, mãe. Sim, mãe. Não, mãe. É difícil largar as fraldas, Philip. A senhora precisa de ajuda com as malas? As passagens, por favor. 2. Por aqui. Isso. Não se preocupe. Ainda chegará a ser homem um dia. Mais ou menos 5 horas. Vamos por aqui. Vamos. Estamos aqui há muito tempo. Venha, eu ajudo você. Com licença. O senhor pode carregar sua própria mochila? Eu sou o único com pílulas para o coração, tá lembrado? Quando tinha sua idade, eu podia marchar por quilômetros com o dobro desse peso. Você está preocupado? Eu só estou um pouco cansado. Filho, a fraqueza está na mente. Quanto mais rápido aprender isso, melhor. Quer comer mais alguma coisa? Por favor, eu peço para ela. Por favor. Garçonete, pode me trazer a conta? A nós.
Já está indo? Eu tenho que estar sempre um passo à frente do meu filho. Hoje ele está doente só de me ver. Para onde estão indo? Para o Schwarzenstein. Onde planejam ficar? No Alpine Rose. Conhece o lugar? Dog, isso. Por favor. Talvez. Quem sabe nos encontramos de novo. Fique com o truco. Esses judeus novamente. O esforço deixou faminto, não? Poderia ficar com troco? Claro. Viajaremos hoje no próximo trem. Acho que terão uma longa espera. Eles tiveram um problema no motor do vale. O próximo trem será amanhã. Quer dizer que estamos presos aqui? Sim, a menos que desejem escalar as montanhas. Sairá um ônibus daqui a 2 horas, mas se apressarem, poderão alcançá-lo. Isto é... se fizerem uma caminhada. Claro que posso fazê-la. Nunca me senti tão bem.
Então, até a próxima vez. Estarei aqui. Eu vou pedir pra você, pode deixar. Por favor. Eu não consigo acreditar. Ele tem que ter muita coragem para dizer isso para você. Pai, por que a gente não pega o trem amanhã? Com os preços que eles cobram pelas passagens, eu prefiro arriscar a caminhada. Cabana Dominicus. Eu vi você com aquela garçonete. Como se atreve? Eu não vou falar nada pra mamãe. Eu amo muito pra fazer isso. E além disso, o senhor não é homem pra ela. Sou o dobro do homem que você nunca será. É mesmo? Então por que não carrega isso pra variar? Philip! 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 Por favor, não dispare! Houve um acidente no rio, meu pai! Por favor! Por favor, vem! Pai! Pai! Fique aqui mesmo. Eu já volto, tá?
Sobe! O que é isso? Eu vou lá pra cima. Venha Não, comigo. eu tenho que ficar. Não, lá é mais seguro. Está tudo bem, tudo bem. Não olhe. Não olhe. Tudo bem. Vamos. Força. Poderia nos dizer o que houve? Eu não sei. Eu ouvi gritar. E quando dei a volta, ele havia sumido. Estava na água. Exatamente. Onde você estava quando isso aconteceu? Estava diante dele. Não. Não, eu estava atrás dele porque precisava esperá-lo para que pudesse me... Eu estou... Desculpe. Tudo bem, filho. Eu entendo. Como ele caiu? Ele era cardíaco e acho que ele teve um infarto e perdeu o equilíbrio. E o que fez após a queda dele? Bom, eu corri, eu puxei com força da água. Ele ainda vivia? Ele estava respirando. Eu não podia salvá-lo, então corri para buscar ajuda. Esta aqui é a sua mochila, certo? Sim. Seu pai tinha uma mochila? Sim, estava com ele. Se seu pai tinha um problema no coração, por que ele mesmo não carregou? Bom, eu estava zangado, tivemos uma pequena discussão. E sobre o que era a discussão? Foi apenas uma discussão tola. Foi com esta pedra que você o atingiu? Não, veja, eu disse que ele caiu com a mochila lá de cima. E a mochila do seu pai, onde está agora? Eu não sei. Se soltou com a queda? Eu não lembro, sabe? Eu voltei a primeira vez e a mochila... A mochila tinha sumido. Quanto dinheiro seu pai estava carregando? Eu não sei, ele tinha uma carteira. A carteira é esta? Sim. Você esvaziou? Não. Quem levou a mochila, obviamente, também levou o dinheiro. Revistem os bolsos do garoto. Como vai? Tudo bem? Como vai? Leve o garoto para dentro. Por aqui, senhores. Sim. Vamos entrar então. Vamos. Tribunal de Innsbruck. Só estamos tentando ajudar. Se não cooperar, será pior para você. O que tem a fazer agora é confessar o que você fez. E estou certo que o tribunal será indulgente. Eu não sei porque tinha sangue na trilha. Quem sabe veio da mochila. Estava pingando sangue a última vez que eu a vi. Você disse que não sabia o que havia acontecido com a mochila. Não, eu não sei. Eu só sei que sou inocente. Certo.
Bem, então o júri terá que decidir se essa é a verdade. Philip Houseman, você é acusado pelo assassinato de Murdoch Houseman. Será mantido na prisão até o seu julgamento. Obrigada. Sra. Houseman? O senhor não entende, Rabino. Olhe para ele. Olhe para ele. É um momento difícil, mas é a vontade de Deus. Vontade de Deus? Olhe para ele. Meu marido.
Meu marido. Viena, Áustria, 1928. Ah, chegou, Tracy. Vamos. Pega a sua bagagem, por favor. Então vamos. Aqui. Mãe. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Rabino? Rabino Rosenfield? Sim? O Rabino Schwartz me indicou para falar com o senhor. Meu nome é Liuba Hausmann e essa é minha mãe Ita. É um prazer. Eu fiz um contato e já tenho com quem falar. O nome dele é Richard Pressburger e, sem dúvida, é o mais jovem e promissor advogado do quarteirão. Quem sabe de toda a Viena. Ah, Dr. Pressburger. Dr. Pressburger, shalom. Shalom, Rabino. Estas são as Hausmanns. Lembra-se do que lhe falei sobre elas? Meus pêsames para vocês duas. Eu lamento muitíssimo a sua perda. Bem, eu deixo com vocês. Se precisarem de alguma coisa, não deixem de me contatar. Obrigada, Rabino. Muito obrigada pela ajuda. Até logo, Rabino. Shalom. Senhoras, podemos ir para o meu escritório. Fica no final do quarteirão. Por favor. Bem, o que o Rabino me disse é muito resumido. Tem mais informações da polícia de Innsbruck? Não nos disseram nada. Apenas que o Philip foi acusado de assassinato de 1º grau. Entendo. Senhoras, eu devo ser honesto desde o início. Não posso garantir-lhes que assumirei este caso. Devido às circunstâncias, eu estou inclinado a não pegá-lo. Eu não estou entendendo. Senhoras Hausmann, é sua antiga região e, mais do que qualquer outra coisa, a região está cada vez mais hostil aos judeus. Tanto assim que é muito difícil encontrar um jurado em Innsbruck. Um jurado que seja uma pessoa objetiva e justa. Se Philip declarar-se inocente, poderá tornar as coisas mais difíceis. Por favor, senhoras. Já coletou tudo isso em apenas 2 dias? Eu entendo melhor que qualquer outra pessoa o quanto é imprescindível seu irmão ter uma boa representação. Mas se eu assumir este caso e ganhar a causa, primeiro terei que dissipar minhas dúvidas e saber todos os detalhes do caso. O que precisa saber exatamente? O meu nome é Pressburger. Eu fui enviado pela sua mãe e irmã para defendê-la. Como está minha mãe? A saúde dela? Ela está bem. As duas estão bem. Como você está? Philip. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que montar um resumo do caso. Posso? À vontade. Bom, esta é a sua declaração para a polícia. Preciso que a revise e me diga se falta alguma coisa ou se há algo distorcido.
Parece correto. Dê uma olhada novamente, com cuidado. Sim, está correto. Philip, você está ciente do que está acontecendo? Você está sendo acusado de assassinato, você entende isso? Eu não sou estúpido. No ano passado me graduei em primeiro lugar na minha classe. Aqui isso não levará você muito longe. Esta gente é apenas alfabetizada. Não podemos jogar a sua educação neles. Poderá ser considerado antipático. Você entende isso? Perfeitamente. Quer que eu me comporte como um deles, superficial, sórdido? Não. Eu quero que você seja pelo menos pedante. Pode fazer isso? Bom. Agora, você disse que seu pai ainda estava vivo quando o encontrou da primeira vez. Poderia descrever como eram seus ferimentos? Bom, havia bastante sangue. Podia ver isso até na água. Puxei-o para a beira do rio e pude ver sangue no seu rosto, na sua camisa. Ele ainda respirava. Eu me lembro que seus dedos ainda se moviam. Philip, ele não parecia estar vivo com aquelas feridas na cabeça. Talvez os dedos tivessem reações involuntárias. E a respiração? Os cadáveres não respiram por reflexo automático. Agora, eu temo que isto seja ilustrativo. Olhe para as feridas na testa. Como pode ver, não poderiam ser acidentais e não poderia estar vivo como você testemunhou. Com esse tamanho de ferida... Não, não era assim. O que não era assim? Foi a parte anterior da cabeça que sofreu pior. Por isso é que havia tanto sangue. Essa ferida não pode ter sido causada durante a queda. Deve ter sido causada por algum objeto cortante. Me esclareça uma coisa. Nenhum de vocês tinha equipamento de alpinismo, correto? Não, são nossas mochilas. Então tinha que ter mais alguém no local. Essa é a única explicação. Isso não é possível, não havia ninguém mais por perto. No relatório diz que a carteira estava vazia. Foi você quem tirou o dinheiro? Não. Então alguém tirou. São estas do lago? Eu vi a sua máquina no posto policial e pensei que pudesse conter alguma evidência. Certamente passou momentos felizes com seu pai. E poderão ser importantes para mostrar ao júri. Posso ficar com esta? Pode. Agora, tem alguma coisa que posso trazer para você? Ah, não. Só diga à minha mãe que estou animado. E que a cela é confortável. Sinta-se à vontade para exagerar. Você não faz ideia de como aquilo foi divertido. Eu tive uma ideia. Vamos lá. Richard? Calma, sou eu. Leopold. Você está bem? Um pouco nervoso. Acho que estou sendo seguido. Eu vou averiguar isso. Importa-se de conversarmos lá dentro?
Tudo bem. Fato 1. Philip e seu pai, antes da caminhada, passaram o dia aqui e pernoitaram aqui no Alpine Rose. Nós vamos escalar o topo do Schwarzenstein amanhã. Num dia, isso é uma façanha. Schwarzenstein? Também estou indo. O que acham de irmos juntos? Os três. Podemos achar o guia. Boa ideia. Ao nascer do sol. Senhor... Wyle. Joseph Wyle. Ao nascer do sol. E no dia seguinte passaram por aqui, pelo Berlin Route. Esses dois? Sim. 5 cada. O guia turístico disse 5 shillings por grupo. E mais à frente, desistiram da caminhada e voltaram. Pai, suas pílulas. Não preciso da sua compaixão. Dê-me isso. Pai, tome essas pílulas. Eu prometi à mamãe que se o senhor Sua ficasse mãe doente... é paranoica. Isto é o máximo que podemos andar. Meu filho está começando a sentir o esforço. São todos iguais, esses ratos. Eles almoçaram na Domenicus Road. O próximo trem será amanhã. Amanhã? Quer dizer que estamos presos aqui? Sim, a menos que queiram escalar a montanha. Há um ônibus saindo dentro de 2 horas. E se apressarem, poderão pegá-lo. Eles foram para este vale. E o acidente aconteceu aqui. Philip disse que seu pai ainda respirava. Então ele correu, procurou ajuda e encontrou algumas pessoas aqui. Marianne e Alois Hofer. Vamos dividir 50 e 50. Tá bom. Isso deve ter sido 10 ou 15 minutos antes de alguém ter visto o corpo. Tempo suficiente para a ação de uma terceira pessoa. E qual o motivo? Roubo. A carteira de Hausmann estava vazia. A polícia estabeleceu que a arma do crime foi uma pedra, mas veja isto. Esta ferida na testa deve ter sido causada por outra coisa, um machado de alpinismo, um martelo ou qualquer coisa assim. Oh, meu Deus. Nem Philip nem seu pai tiveram acesso a isso. E o relatório da patologia confirma. Eu preciso que você revise toda esta área e encontre esta terceira pessoa. Muito obrigado, senhorita. Gruber. Senhorita Gruber, eu sou o jornalista do Berliner Blatt. Novamente o caso Hausmann. Me disseram que este foi o lugar onde eles pernoitaram. Por acaso você os viu quando estavam aqui? Escute, já tivemos mais de uma centena de gente como você desde que este caso começou. Eu lamento muito, eu não queria importuná-la. Senhorita Gruber, eu entendo a sua frustração. É o seguinte, por que eu não lhe compro um café da manhã e você me conta o que pensa, hein? Aqui tenho todas as minhas refeições de graça. Bem, então, que tal uma menção especial no jornal sobre este lugar e sua maravilhosa garçonete? E quando você terminar, irei para a cozinha lavar todos os pratos. Muito bem. Não se admitem judeus nem pessoal da região do Danúbio. Com licença, se você tiver um minuto, poderia me responder umas perguntas? O quê? Espere um segundo. Joseph Wyle, você se lembraria de alguma coisa nesse dia? Não estava aqui. Eu estava. Deixa comigo. Joseph Wyle, por que quer saber? Você conhece o Sr. Wyle? Não. Ele é um turista. Tem ideia de onde ele mora? Nenhuma ideia. Poderia me descrever com detalhes como ele é? Ele é loiro, olhos azuis, tipo ariano. É tudo o que eu lembro. Tipo ariano.
Com certeza que se lembraria disso. 3.000 anos atrás, os judeus se mudaram do Oriente Médio para o Egito, que naquele tempo era uma terra fértil. Nessa época, eles já tinham todas as características criminosas de hoje. Nessa época, eram inimigos das pessoas trabalhadoras. Neste século da industrialização, os negócios dos judeus floresceram como jamais visto antes. Enquanto nós, desempregados e miseráveis, passamos fome, esses judeus acumulam imensas riquezas. Não com trabalho honesto, mas com falcatruas, fraudes e assassinato. Esses judeus empregam seus advogados judeus para enganar os tribunais para serem liberados das punições de fraude e assassinato. Até mesmo assassinato dos seus próprios pais. Jesus Cristo, nosso Senhor, era um herói espiritual. Ele lutou contra os judeus toda a sua vida. Ele fez o mais incriminador juízo nunca feito contra essa gente quando falou aos judeus: seu pai é o diabo, e vocês desejam fazer o desejo de seu pai. Ele foi um assassino desde o início, porque não há verdade nele. Quando mente, ele fala sua língua nativa. Os judeus devem ser reprimidos. Desta vez, eles mataram um deles. O que podemos esperar adiante? Você ser morto, algum de vocês? Eu? Temos que ficar juntos, camaradas. Famílias judias. Ratos. Roupas. Como se sente? Logo mais eles o transferirão para a cela dos detidos. Há algo especial que gostaria? Não posso fazer isso. Preste atenção. Sua mãe e sua irmã estão com você. E eu estarei aqui perto de você a cada passo seu. Escuta, você pode fazer isso. Você fará isso. E nós faremos juntos. Tá bom. Sim? Sim. Agora descanse. Philip! Mãe! Por favor.
Todos de pé! A defesa alegará que a morte da vítima foi um acidente ou provocada por falha cardíaca. A autópsia demonstrou que as duas alegações são falsas. A defesa dirá para vocês que Philip Hausman viu seu pai cair de repente. Primeiro, quando estava na sua frente, depois por trás dele. Mas a verdade é que Philip Hausman desceu a ladeira e bateu no seu pai até a morte com uma pedra. Muito obrigado. Como se sente ao ser examinado? Ser tocado por um estranho? E se o seu coração, a sua alma, a sua relação com a pessoa que mais amava fosse julgada por estranhos? Não se sentiriam muito bem, certo? Na realidade, se sentiriam mal, porque está errado. Nenhum de nós reage bem a um julgamento injusto ou a uma injustiça. Bem, é exatamente isso que o Philip Hausman ali sente hoje na frente de vocês. Agora, à medida que o promotor desenvolve a acusação, vocês se sentirão tão confusos quanto eu me senti. Porque o fato é que o seu caso baseia-se nada mais do que em vento. Está repleto de conjecturas, suposições de grande imaginação e nenhum traço de provas físicas. Nada mais do que um jogo de evidências circunstanciais de fumaça e de espelhos. Somente adivinhações. Agora, a verdade é que Philip Hausman só sabe o que ele sentiu, porque não pode inventar detalhes de uma morte que ele não testemunhou. A morte do seu amado pai. Você tentou me matar, não é mesmo? Estávamos brincando, perdeu o controle. Você é muito bom para inventar histórias, não é mesmo, homenzinho? A verdade estava nos seus olhos. Eu vi! Você desejou minha morte, não foi? Você não entende, não é, pai? Você me fez fazer isso. Desde que me lembro, você vem humilhando a minha, Liuba, a mamãe, o tempo todo nos lembrando como é você que paga tudo, a faculdade da Liuba, a minha câmera, a vida inteira da mamãe. O senhor não pode nos intimidar, nos ameaçar, esperando dessa forma comprar o nosso amor. Seu pequeno bastardo insolente! Está vendo como é fácil perder o controle? Bastardo. Certamente havia dificuldades entre pai e filho, mas não há nada de estranho nisso. Agora, eu pretendo deixar muito, muito claro que isso não resultou no assassinato. Muito obrigado.
O que os senhores verão agora não é para corações sensíveis. Dr. Pressburger, talvez alguém deva acompanhar as senhoras Hausman para fora da sala. Vamos. Silêncio! Prossiga. A acusação chama o Dr. Joseph von Boone. Por favor, diga seu nome e sua ocupação. Dr. Joseph von Boone, médico legista. Eu e o Dr. Fritz conduzimos a autópsia de Mordecai Hausman. Poderia, por favor, nos apresentar os resultados do seu exame? A vítima foi golpeada com um objeto muito bem afiado. Perda excessiva de sangue e exposição do cérebro foram a causa da morte. Como podem observar, a testa mostra uma ferida clara e definida. 6 centímetros por 2 centímetros. Obrigado. Dr. von Boone, é seu testemunho que esta pedra fez esta ferida? Sim, senhor. Não teria que haver uma extensa fragmentação de ossos? É possível. Está vendo alguma aqui? Eu não sei. Então, talvez não fosse possível que esta pedra fizesse esta ferida, mas sim algo mais afiado, um martelo, um machado, uma picareta, por exemplo? Isso não é impossível. Obrigado. O Dr. von Boone concordou que o golpe na testa poderia ter sido feito por uma picareta. Por que nunca analisaram isso? Bem, pelo que nos parece, a pedra foi a causadora de todos os ferimentos. O que solicito, Sr. Casperer, é se o senhor, como oficial do tribunal, achou necessário confiscar ou testar um equipamento daquela região que pudesse explicar de forma conclusiva a ferida da testa? Não. Essa investigação é uma piada. Uma paródia. Dr. Pressburger, por gentileza, instrua seu cliente para permanecer em silêncio. Sim. Dr. Stein, por gentileza, poderia informar ao tribunal quais são a sua profissão e qualificações? Neste momento, sou membro da faculdade da Universidade de Innsbruck e tenho doutorado em psicologia e 16 anos de prática no campo. O senhor teve a oportunidade de estudar cuidadosamente as declarações feitas para a polícia? Onde haviam muitas e significativas contradições. Protesto meritíssimo está direcionando a testemunha. O fato é que as declarações do seu cliente são realmente contraditórias. Prossiga. O acusado descreve estas contradições como sendo lapsos de memória. Acha que é este o caso? Na minha opinião, não. Philip Hausman, a meu ver, não sofre de nenhuma anormalidade mental. O senhor afirmaria, então, que ele está inventando fatos para corroborar este caso? Protesto. Novamente direcionando. Rejeitado. Por favor, doutor, responda a pergunta. Sim, poderia se dissesse que a sua imaginação tem sido muito útil para a sua causa. Obrigado. Professor Stein. Doutor Stein. Na sua opinião, como perito, Dr. Stein, acha o acusado Philip Hausman capaz de parricídio? Philip. Sim, eu acho.
E poderia me dizer exatamente quando chegou a esta conclusão? Com exatidão, não. Bem, quem sabe poderia dar um palpite? Foi quando leu os relatórios da interrogação durante o transcurso do julgamento? Quando, Dr. Stein? Não há um momento específico. Minha opinião é fruto da minha experiência de juntar fatos, de pegar todas as peças e juntá-las a fim de enxergar o quadro final. Eu sei. Então me diga uma coisa. Com todos os seus anos de experiência em... Psicologia clínica, senhor, 16 anos. Em 16 anos de prática, alguma vez elaborou um diagnóstico sem consultar a pessoa? Eu não lembro. Tente lembrar-se. Não, eu acredito que nunca o fiz. E alguma vez entrevistou o Philip Hausman sobre esse tema? Não, eu nunca o fiz. Dr. Stein, não é verdade que nunca trocou uma palavra com Philip Hausman? É, sim. No entanto, o diagnosticou como capaz de ser parricida? Não chamaria essa conduta de um psicólogo clínico de boa reputação? Não tenho mais perguntas, meritíssimo. A minha resposta é sim, Sr. Pressburger. Eu falei, não tenho mais perguntas, Baseado doutor. em 16 anos de experiência. Meritíssimo, por favor, instrua a testemunha. Eu acho o acusado Philip Hausman capaz de matar o próprio pai. Socorro! Alguém me ajuda! Mãe? Como se atreve? Como se atreve a dizer isso? Senhor Hausman! Como ele se atreve? Senhor Hausman! O tribunal terá um intervalo. Advogado, o senhor e eu precisamos conversar. Temos que fazer algumas mudanças, Philip. Esse Stein foi longe demais. O que ele sabe da minha relação com meu pai? Ele nem conheceu meu pai. Ele nunca falou comigo. Tudo o que viu foi a cabeça do meu pai numa bandeja. Eu sei. Eu sei que é loucura, mas, de alguma forma, não podemos demonstrar isso. Não para esse juiz, não para esse júri, onde a maioria deles está contra você. Eu sei, Philip, que é pedir muito com tudo o que você está passando, mas tem que fazer o possível para tentar controlar todas as suas emoções. E colar um sorriso na minha cara. Sim, se tiver que fazê-lo. O que estão vendo em você é alguém que odeiam. E nós temos que mostrar a eles quem você é, que é incapaz de odiar e matar. Consegue ver isso? Sim, mas isso não existe. Tudo bem, eu vou tentar. Ótimo. É o que eu posso pedir. Diga seu nome, por favor. Ana Gruber. Senhorita Gruber. Só Ana é suficiente. Muito bem. Ana, você alega que estava numa posição que podia vê-los e que seria a última pessoa que viu Mordok Hausman vivo. Isso está correto. O que poderia nos dizer sobre a natureza da relação entre pai e filho? Eu tive a impressão que o pai tinha medo do filho. Ele também comentou algo sobre o filho desejar sua morte pela herança. Mas mesmo assim, o velho parecia estar animado. E o filho? Ele estava sempre zangado. Há algo que gostaria de comentar? Sim, sobre a briga. Briga?
Que briga? Antes deles saírem, uma coisa aconteceu no caminho. O filho jogou uma mochila em seu pai e seu pai se irritou. Sou o dobro do homem que você nunca será. É mesmo? Então carrega isso para variar. E na sua opinião, qual foi a causa da briga? Eu não tenho certeza. O filho estava gritando muito, mas não estava tão perto que desse para ouvir. Obrigado. É tudo. Então, Ana, será que você está sendo totalmente honesta conosco? Acho que não entendi. Haveria algum motivo para, digamos, favorecer o pai sobre o filho? Protesto, meritíssimo. Não estou vendo o objetivo desta linha de interrogatório. Se me permite, só mais uma pergunta, meritíssimo. E eu tornarei o meu motivo perfeitamente claro. Negado. Ana, alguma vez você foi íntima de Mordok Hausman? Eu protesto. Isso é irrelevante. Negado. Senhorita Gruber, responda a pergunta. Sim. Desculpa, eu não ouvi direito. Eu disse sim. E alguma vez você foi paga pelos seus serviços? Você pensa que eu teria dormido com um velho esquisito de graça? Eu vou entender isso como sim. E agora eu poderia imaginar que o meu cliente poderia ter ficado um pouco zangado porque seu pai enganava sua mãe? Sim, isso faz sentido. Obrigado, senhorita Gruber. É tudo. Dr. Stein, já teve a oportunidade de entrevistar o acusado? Sim. Eu fiz um profundo exame. E o senhor gostaria de alterar a sua opinião? Alterar, não. Mas gostaria de ter a oportunidade de complementá-la. Durante a entrevista com ele, o verdadeiro motivo do crime apareceu muito claramente. Especialmente depois das revelações da senhorita Anna Gruber. Philip Hausman, sem dúvida alguma, sofre do complexo de Édipo. O complexo de Édipo é uma expressão do Dr. Sigmund Freud. Ela faz uma descrição básica de um filho que, estimulado por intensos ciúmes e ódio pelo seu pai, é levado a matá-lo. Esse desejo é duplo. Por um lado, ele vê a sua ação como protetora da sua mãe. E, por outro, deseja tomar o lugar do pai. Por favor. Senhor, se não puder se controlar, me forçará a ordenar a sua remoção da sala. Eu adoraria. Não posso ficar sentado aqui ouvindo essas mentiras. Guardas. O senhor não me conhece. O senhor não conhece nada sobre mim. Senhores jurados, estão instruídos para não considerarem as declarações do acusado. Prossiga, promotor. Esse complexo de Édipo, como se relaciona com o que o senhor viu no caráter de Philip Hausman? É perfeita. Vejam o pai, a vítima. Era extrovertida e muito querida. Philip o via como um competidor pela atenção da sua mãe. Ele era uma ameaça.
Seu pai tinha mais personalidade, mais encantos e... além de tudo, era bem quisto por outras mulheres. E isto é visto como um golpe desferido à sua mãe. Assim, o desejo de proteger aumenta. Este desejo de proteger a mãe e substituir o pai, com certeza está presente há muito tempo. As condições exaustivas, a tensão subjacente, as brigas, tudo isso virou uma espécie de estopim. Até que um dia, esse estopim finalmente estourou. Sim. Sim, doutor. Senhor, a nossa reputação aqui está em risco. Sim, eu concordo. O Dr. Stein não está qualificado para fazer isso, mas eu preciso que me diga isso. Entendo. Bom, quando voltará de Paris? Não. Temo que o próximo mês seja tarde. Um telegrama. Sim. Muitíssimo obrigado, doutor. Foi bom falar com o senhor. Boa noite. Meritíssimo, posso me aproximar? Certamente, advogado. Servirá para trazer ordens nesses caóticos procedimentos. Solicito que isto seja admitido como prova. Qual é a relevância? Este telegrama refuta o testemunho do Dr. Stein. Certamente a opinião de um reconhecido psicanalista como o Dr. Stein dificilmente poderia ser rebatida. Ou Sigmund Freud mesmo. Mas, meritíssimo, neste julgamento, Freud não é uma testemunha. Colega, ele é autêntico. Lamento, promotor. Mas seu colega tem um argumento perfeito. O senhor não chamou o Dr. Freud para ser testemunho. Meritíssimo, se essas teorias são para serem submetidas como provas, ele deve ter o direito de refutar o uso errado delas. Não. Já dei o meu parecer. O telegrama é inadmissível. Ao menos, eles têm o direito de ouvir o que ele disse. Este telegrama é do Dr. Sigmund Freud, e ele disse: do que li sobre o julgamento, o tipo de evidência sustentando um complexo de Édipo está totalmente desprovido de substância e forma. Advogado, estou lhe advertindo. Mencionar o complexo de Édipo, neste caso, seria somente deturpador. Traga meu telegrama. O júri deve ser instruído para não considerar todas as referências dos meus ensinamentos. Você mostrou o seu ponto de vista, agora eu mostro o meu. Obrigado. Se insistir nesse assunto, estará desacatando esse tribunal. Por que isto, meritíssimo? Por que está contra este telegrama? É porque meu cliente e Freud são judeus? Advogado, a minha reputação está acima de qualquer dúvida. Nunca na minha carreira inteira tolerei o racismo. Por que começar agora? Advogado, o senhor deseja continuar representando o seu cliente ou prefere acompanhá-lo na prisão? Do quê? Tem tanto medo. Não está vendo? Este não é um simples julgamento de um homem inocente. Dr. Pressburger. Todos estamos sendo julgados aqui. E se um grupo pode ser visto como indesejável, quem será o próximo? Os poloneses? Eslavos, os turcos, até os tiroleses? Mais tarde, neste julgamento, haverá tempo para a sua alegação. Não poderão imaginar, nem por um minuto, que vocês não serão os próximos. Vocês têm a oportunidade, aqui mesmo, agora mesmo, para deter essa loucura. Guardas, tire-o daqui. Uma oportunidade que nunca mais terão. Tenham coragem de fazer a coisa certa. Se não por vocês, que seja pelos seus filhos. Se tornem heróis. Bom dia. Se tornem heróis? Você usou a cartilha do racismo. Estava preocupado com o meu comportamento no julgamento? Eu tive que tocar nesse ponto, Philip. Bem, você o fez. Agora estão zangados com nós dois.
Como foi a noite na cela? Muito exagerada. Eu não tive outra escolha. Era a única oportunidade para eles encararem o seu próprio fanatismo. Horan Lightner vai fazer uma reconstituição. Está pronto para isso? Não. Estará pronto. Vamos em frente. Meritíssimo, o que o Dr. Freud disse é verdade. As declarações do meu testemunho foram ilusórias. Peso na consciência, promotor? Pode-se dizer que sim, Meritíssimo. Como é sabido, as leis são feitas pela sociedade, pelo seu povo. O senhor e eu somos meros funcionários nesta área. Nossa honra está na lealdade para com a lei. E falando nisso, já pensou o que aconteceria se houver uma exoneração no julgamento do caso Hausmann? Este famoso julgamento de um judeu? Seguramente perderia minha nomeação e o senhor certamente nunca mais seria promotor em nenhum outro caso. Já percebeu como tem mudado o clima político deste país? Promotor, este não é o momento de agitar nossas consciências. É tarde demais. É tarde demais. Muito tarde para nós. E talvez para o nosso tempo. Ai, mamãe! Mamãe, eu não posso ver! Me ajuda! Ai, eu quero ver! Eu quero ver! Fora judeus. O que está pensando? Queimado na estaca ou crucificado? O que você prefere? Que eu, supostamente, deveria ser otimista? E você consegue sentir autopiedade? Eu devo lhe perguntar isso diretamente. Você o matou? O quê? Você matou o seu pai? Bom, isso não importa mais. São tão cegos com a própria discriminação que já decidiram. Não, Philip. Você está errado.
Estas pessoas não são feitas de pedra. São humanas e estão com medo, assim como você e eu. Agora, acontece um assassinato onde eles moram, respiram e trabalham. E o que eles fazem? Eles procuram um assassino e veem você. E o que eles veem? Raiva, desrespeito, confusão, isolamento. É claro que estou confuso. Tudo é muito nebuloso para mim, desde o momento que eu o vi chamando até o momento que eu vi com o rosto no riacho. E antes disso, você não se lembra de nada? Não, não me lembro. Isso te surpreende? Você colocou um Stein para me diagnosticar clinicamente insano, e isso, Richard, não foi seu momento mais glorioso. Meu pai está morto. E eu não tive oportunidade de sofrer. E essas pessoas quiseram transformar minha dor num circo. Claro que estou agindo estranhamente, qualquer um agiria assim. Com absoluta certeza. O quê? Está errado. Stein foi meu momento mais glorioso. Como o senhor descreveria a sua relação com o seu pai antes da sua morte? Eu amava muito meu pai e ainda o amo. Eu diria que era uma relação normal entre pai e filho. Tínhamos nossas dificuldades, mas nos preocupávamos um com o outro. Quem estava carregando a mochila quando da morte dele? Ele estava. Mas eu entendi que ele tinha uma cardiopatia. De fato, o senhor pensa que foi essa condição cardíaca que causou-lhe a queda? É verdade? Acredito que seu coração fraco foi a causa da perda de equilíbrio. Então, acompanhe o meu raciocínio. Se ele tinha essa cardiopatia, como o senhor disse, por que ele estava carregando a mochila? Certamente, esse seria o seu trabalho. Bom, foi assim nos dias anteriores. Tivemos uma discussão e ele pegou sua mochila. Eu acho que ele queria provar que era mais forte do que eu. Ele tinha dificuldades para mostrar suas fraquezas. E havia alguma outra testemunha na hora do acidente? Não, não havia mais ninguém. Exceto... Exceto quem? Durante todo esse julgamento, o senhor afirmou que seu pai e o senhor estavam sozinhos. Agora está me dizendo que havia mais alguém lá. Posso entender que, nesse caso, está somando mais uma contradição ao seu confuso testemunho? Não havia mais ninguém. Foi como eu declarei, éramos só nós dois. E onde o senhor estava quando o seu pai caiu? Eu estava uns 3 metros à frente dele. E voltei quando o ouvi gritar. Sei. Foi isso que o senhor declarou à polícia. Mas o senhor também declarou à polícia que estava atrás do seu pai. Qual das duas é a correta? Eu estava na frente dele, acho que não me entenderam bem. Não me entenderam bem. Mais uma vez. Entendi. Obrigado. Philip, por que está tão confuso? Por que tem dificuldades para lembrar-se das coisas? Isso é porque você é culpado? Ou isso é fruto da prova sendo apresentada nesta sala? A cabeça de seu pai numa bandeja.
não seria por si só o suficiente para confundir os homens mais inocentes. O que vocês pensam, senhores? A cabeça da pessoa que você amava reduzida para a exibição número 28C. Não seria um teste de sanidade para qualquer filho de um homem? Philip? 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 Não. Não. Pai, eu vou cuidar disso. Eu volto já. Tá bom? Eu volto já. Espero que não tenhamos novidades. Todo mundo aqui dessa cidade Você está errado. Tô crescendo. Tem que ter uma mudança. Poderia ter sido. Whisky, por favor, sem gelo. Não aguenta mais. Calma. Estão voltando com o veredito. Venham, vamos ouvir. Rápido, venham. Vamos ouvir o veredito. Venham todos. Vamos, depressa. Só vir agora. Vamos. Será que alguém acontece? Philip? 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 Philip?
Senhores, já chegaram a um veredito? Chegamos sim, Veritíssimo. O que diz? Achamos o acusado, Philip Hausman, culpado por assassinato. Centro Correcional Stein, Krems, Áustria. Documento, senhor. Hausman, visita. Quatro anos mais tarde. Richard. O perdão, Philip. Você tem. Do próprio presidente da Áustria. Ele estava sob muita pressão. Ludwig e eu conseguimos que Einstein e Thomas Mann enviassem cartas a seu favor. Sabe o que sinto sobre isso, Richard? Eu não posso aceitar o indulto. Isso seria admitir a culpa. Se não querem anular a sentença, então cumprirei minha condenação. Então faça o que você quiser. Richard, eu tenho que ter minha dignidade.
dignidade. Philip, as coisas mudaram para nós, judeus. Estão mudando rapidamente. Este lugar está cheio de loucos. Você viu isso no tribunal. Está acima dos valores de um homem são. E logo mais esses malucos podem ir para o poder. E você nunca sairá daqui. A sua irmã e a sua mãe já estão planejando sair do continente porque sabem disso. O seu indulto é a única chance de vê-las novamente. Ir embora? Por que fariam isso? Sobrevivência. Por que não mostrou isso no tribunal? Pensei que quisesse mostrar o outro lado do nosso relacionamento. Porque teria sido suicídio. O seu rosto sorridente, a sua vulnerabilidade, o teriam colocado em má situação perante as pessoas que já haviam decidido que você era culpado. Mas não é por isso que eu estou mostrando as fotos a você. Dá uma olhada, Philip. O quadro, a composição. Essas fotos capturam a sua alegria, o seu medo, o seu horror. E num momento de muita dor, você recorreu à fotografia. E isso diz que você tem um talento natural. Deus o abençoou com um presente. Portanto, uma responsabilidade para com você e com aqueles que acreditam em você. Eu enviei as suas fotos para Henry Luce, o editor da revista Time. Ele sabe do seu indulto e deseja conhecê-lo em Nova York porque estão lançando uma nova revista chamada Life. E ele quer você como fotógrafo da casa. Aceite o indulto, Philip, e continue a sua vida. Nova York é um lugar duro, até cruel. E eu já me acostumei a tê-lo como meu advogado. Não se preocupe. Eu estarei lá. Me juntarei a você e a Liuba assim que terminar o trabalho de outros clientes. Vida. Vida. Uma nova vida. Li essas palavras na estátua da Bahia. Entreguem-me seus cansados, seus pobres, suas aglomeradas massas nostálgicas de liberdade. 9 meses depois. Bem, nós éramos tudo isso. Mãe, Liuba, eu, nós merecíamos este país. E neste céu eu procurava vislumbrar o nosso sonho americano. Eu contei isso tudo por causa dos meus filhos, para que assim possam saber que sou inocente. Isso tudo está claro. Mas para que eles possam sentir minha culpabilidade, a culpa que me persegue desde aquela primavera de 1928. Vejo-a como se me alcançasse aquele caminho da montanha. Eu não podia me impulsionar para salvar meu pai. Eu não podia segurar sua mão quando precisou. Maravilhoso. Porque ele nunca segurou a minha mão quando eu precisava de afeto. E isso eu falo para os meus filhos. Richard Pressburger nunca chegou a Nova York.
Apesar da sua devoção a Philip e a sua família, ele sentiu que era requerido na sua terra e decidiu ficar na Áustria para defender os direitos dos judeus. Foi detido em Viena pela Gestapo em 1939 e enviado para Auschwitz, onde morreu em 1943. Ita Hausmann morreu de câncer no pâncreas em 1951. Em 1973, o presidente austríaco Franz Jonas apagou o veredito Hausmann dos livros e do tumultuado passado austríaco. Em 1991, a cabeça de Murdoch Hausmann, que estava preservada como evidência e guardada por mais de 60 anos no escritório do médico legista de Innsbruck, foi juntada ao corpo. Liuba Hausmann passou a maior parte de sua vida trabalhando com seu irmão e o seu carinho e a sua proteção perduraram. Liuba morreu de câncer de mama em 1978. Philip Hausmann sobreviveu a sua irmã por 1 ano. Ele morreu dormindo em 25 de junho de 1979. Até a época de sua morte, ele tinha publicado mais de 100 capas para a revista Life, mais do que qualquer outro artista, sendo um dos mais bem-sucedidos fotógrafos de todos os tempos. Suas famosas fotos de pule incluem celebridades como Marilyn Monroe, Grace Kelly, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Marlon Brando, Sofia Loren, Dean Martin, Jerry Lewis, Salvador Dalí, Audrey Hepburn, Katharine Hepburn, Gina Lollobrigida, Winston Churchill, Albert Einstein, Bob Hope e muitos outros. Estes eventos foram baseados nas transcrições do tribunal. Permanecem selados por 75 anos e liberados apenas para os produtores do filme por meio de uma autorização especial do governo austríaco. O julgamento de Philip Hausmann é considerado por muitos como o primeiro julgamento de um judeu pelo movimento nacional socialista. Este filme é dedicado à memória de Christopher Penn.